você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós temos caminhado muito pelo Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, a partir do verso 1, eu queria que você lesse comigo esse texto para a glória de Deus. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, que diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vamos orar? Deus, mais uma vez pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, seja marcante nas nossas vidas. E que possamos, ó Deus, compreendê-la, cada verdade desse texto, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando praticamente ao fim daquilo que Deus tem colocado ao nosso coração para essa série. Uma série que eu não sei para os irmãos, mas tem me feito refletir novamente sobre a minha vida com Deus, sobre meus momentos de obediência, meus processos de discipulado. E isso tem sido bem marcante de encontro com a palavra. Como na verdade, semana passada nós ministramos a importância do discípulo e a palavra de Deus. Hoje nós queremos trabalhar um pouco sobre o discípulo e a oração. E eu tenho trabalhado sobre essa ideia, e a ideia tem sido tanto repetida, porque a lei da repetição reforça o aprendizado. Então eu quero repetir mesmo algumas vezes certas verdades, para que a gente possa lembrar dessas verdades. Eu tenho dito que esse processo de discipulado ao modelo de Jesus nos faz perceber a multidão, os pequenos grupos e os encontros individuais. Mas no final de todo esse processo de treinamento, Jesus envia os seus discípulos para fazer aquilo que Jesus fez. A gente vai chegar no fim desse momento ainda, vai ser a nossa última mensagem, os discípulos sendo enviados, e como nós podemos colocar em prática os ensinamentos que Jesus traz para nós. Mas é no meio da multidão que por muitas vezes nós estamos, e o que nos faz refletir que somos no meio da multidão. Somos discípulos ou apenas ouvintes? Somos chamados a praticar, somos chamados a ouvir, somos chamados a caminhar. E por muitas vezes nós estamos acomodados e não percebemos que a multidão é apenas um lugar em que nós estamos nos escondendo, sem verdadeiramente assumir um compromisso real com Cristo. E Ele nos chama a emergir da multidão, ouvindo, praticando e dando então esse passo para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E o discipulado não é apenas um processo para o batismo, mas o discipulado é uma caminhada aos pés de Jesus por meio das Sagradas Escrituras, caminhando conjuntamente, sendo discípulo, sendo discipulado. E isso é algo que vai se alternando ao longo da vida, pois no primeiro momento eu sou discipulado, logo após sou enviado, eu começo a discipular, depois em algum momento eu preciso ser discipulado de novo, porque esse processo é rotativo em nossas vidas. Nós sempre precisamos de alguém que possa nos ouvir, de alguém que possa nos orientar, independente de quem seja um líder, seja um membro de uma igreja. Isso nos chama a atenção para nós estarmos ouvindo, praticando e encarnando as verdades e os valores ministrados de Jesus, os valores do reino sobre as nossas vidas,
sobre as nossas famílias, sobre a igreja da qual nós participamos. Nós falamos sobre tudo isso, falamos sobre o discípulo e a obediência, falamos sobre o discípulo e a palavra de Deus, mas hoje nós queremos nos debruçar nesse texto. Um texto que é tão conhecido, um texto que é tão específico sobre a oração. E que me chama a atenção, em primeiro lugar, é exatamente o discípulo fazendo um pedido ao mestre. Leia comigo esse texto novamente, a partir do verso 1. Diz assim: certa feita, Jesus estava orando. Jesus, ele coloca então a sua prática de oração, e isso sempre de maneira íntima com Deus, em alguns momentos a presença de todos os discípulos, como nesse momento agora, Jesus em um momento de oração estava com os seus discípulos, e após esse momento de oração, um dos seus discípulos lhe faz um pedido. Ele diz: ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos, Senhor, a orar. A primeira instância nos traz esse processo de obediência, esse processo de ouvir o Mestre, esse processo de querer imitar o Mestre. Mas esse pedido, de maneira específica, nos chama a atenção para a submissão. E aqui, eu, lendo o Jonas Madureira no seu livro sobre o discipulado, mas também alguns dos outros livros dele, a gente lê nas entrelinhas que há um certo nível hoje de membros de igrejas que já se acham tão autossuficientes que não são mais ensináveis, que não se colocam mais à disposição para aprender. Esse é um dos perigos dos nossos dias, nesse meio tão teológico e cheios de informações que o mundo evangélico tem dado para nós. E não é apenas com aqueles que são mais velhos, eu não estou falando de idade, de mais velhos na vida cristã, mas é daqueles que começam a perceber algumas verdades bíblicas e assumir essas verdades bíblicas, e muitas vezes indo de encontro e se colocando superior aos outros. Quando o conceito bíblico para nós, nessa linha de dons que nós temos que compartilhar uns com os outros, é olhe para o outro como superior a si mesmo. Esse texto nos mostra um dos discípulos com humildade e fazendo a pergunta: ensina-nos a orar. Você já parou para perceber e para fazer esse pedido a Deus? Jesus, ensina-nos a orar. Eu me peguei essa semana ouvindo e tentando dedilhar essa música, né, sobre o Espírito Santo e a oração. E confesso a vocês que eu tentei pegar a música, mas não consegui, é uma música bem difícil. Eu ainda vou tentar pegar essa música toda. Mas é um convite a nós nos humilharmos diante de Deus. E a oração é um convite a nós estarmos submissos a Deus. Eu me lembro nesse texto a vida e a pessoa de Jó. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem cheio de posses. Jó era um homem que podia dizer, diante da sua própria autossuficiência, estava vivendo uma vida boa.
Deus o apresenta diante de uma corte, segundo o livro pode nos contar. Mas é interessante que, em meio às narrativas do livro do sofrimento de Jó, uma coisa nos chama a atenção, é que por algum momento Jó olha para si e diz assim: eu não mereço certas coisas. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Ele começa a olhar para a autossuficiência dele pela própria prática de vida, e ele começa a dizer: eu não confio no dinheiro. Ele diz: nenhum forasteiro ou viúva passou pelas minhas terras e passou necessidade. Ele começa a se auto-justificar diante de Deus e porque aquilo estava acontecendo com ele. E é lindo a narrativa desse texto, quando de repente Deus aparece para Jó. Não os 3 amigos que apenas estão apontando para ele o dedo, dizendo: confessa o teu pecado. Jó sabia que não tinha ainda realizado tal pecado como na consciência daqueles que eles tinham que confessar, e por ele não ter confessado seu pecado, ele estava doente. Eles não tinham a percepção de que aquilo era uma prova de Deus ainda. Deus então aparece para Jó e faz algumas perguntas para Jó e diz assim: Jó, onde é que você estava quando eu fiz o fundamento e os firmamentos da terra? Há uma lista de perguntas de Deus para Jó, colocando Jó no lugar dele. Sabe qual é o lugar de Jó? Lugar de criatura. Por muitas vezes nós, influenciados por uma teologia errada, nós temos a tendência de colocar Deus na parede e dizer assim: eu mereço. O Senhor tem que fazer. Jó diz: eu coloco a minha mão na boca, Senhor, porque eu não sei te responder. E o texto termina com uma frase linda de Jó dizendo: Deus, eu não te conhecia. Na verdade, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, após contemplar a tua palavra, após contemplar os teus feitos, agora os meus olhos te veem. E ele diz: ensina-me. Irmãos, essa palavra fala muito ao nosso coração e fala muito ao povo de Deus, porque nós somos chamados a um discipulado, a um processo de transformação, olhando para a pessoa de Jesus e dizendo: ensina-me. Porque nós somos orgulhosos, prepotentes, egoístas. Isso é por causa do pecado que habita em nós. A nossa tendência é sempre essa, e nós temos a tendência arrogante de olhar e não perdoar, de olhar e julgar, de olhar e se colocar numa postura superior. Somos chamados a ser discípulos de Jesus, a pedir a Ele: ensina. E é em oração que nós podemos dizer a Deus: ensina-me, Senhor, a conviver. Ensina-me, Senhor, a como lidar com as pessoas. Ensina-me, Senhor, a perdoar. Ensina-me, Senhor, a orar. Ensina-me, Senhor, a ouvir a Tua voz. Ensina-me, Senhor, a ler as Tuas Sagradas Escrituras e compreendê-la. Ilumina a minha mente, Senhor. Fala ao meu coração. Ensina-me, Senhor, para que eu possa ser guiado pelo Teu Espírito. E não tem coisa maior do que um discípulo começar a ouvir os ensinamentos do Pai. Jesus, ao ouvir essa pérola tão preciosa da boca de um dos seus discípulos, ele responde, e ele dá um modelo. Ele não dá uma reza para ser repetida. Isso é combatido pelo próprio Jesus, até em Mateus. Nós não somos chamados a repetir a oração do Pai Nosso. Nós somos chamados a olhar para a oração do Pai Nosso e observar como Jesus fez, para que a gente possa olhar e orar como um modelo
a ser seguido. Leia comigo o texto que diz assim: então ele os ensinou: quando orares, dizeis: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos dia em dia o pão nosso cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixa cair em tentação. Esse texto mais resumido, depois você pode ler também Mateus capítulo 6, que está um texto muito mais ampliado acerca desse momento, mas eu queria que você olhasse para esse texto com uma perspectiva interessante, o modelo de uma oração simples, profunda e relacional. O modelo de uma oração simples, profunda e relacional. A primeira palavra que sai da boca de Jesus é a palavra Abba Pai. No Nordeste traz a ideia, ô Paiinho, Paizinho querido. Isso demonstra uma relação de intimidade. Quando um filho se aproxima com carinho do seu pai, como é que nós estamos chamando a Deus? Você já parou para pensar que as nossas músicas, nossos louvores estão com um linguajar para com Deus? Tu. Fala desnecessária, sem, muitas vezes, íntima. Ou um cântico que enaltece apenas a própria pessoa, colocando Deus num papel de servidor, e não de alguém que é relacional, que é o Senhor dos Senhores. Esse modelo nos chama a atenção, em primeiro lugar, para essa relação de filhos. Essa relação filial de um pai para com o filho. Que relação é essa que nós precisamos nos adaptar diante de Deus? Eu faço menção do texto do filho pródigo que pregamos na outra vez. Muitas vezes nos relacionamos com Deus com essa síndrome do filho pródigo. Pai, eu quero ser apenas um dos teus trabalhadores. Não, você é filho, você é chamado para se relacionar com o Pai. As portas estão abertas. Ele está aqui à disposição de nós e nos relacionarmos com Ele. A oração envolve adoração, submissão, dependência, reconciliação e vigilância. Eu vou repetir. Essa oração, ela é um modelo que envolve adoração, submissão, dependência, reconciliação e vigilância. E é uma oração comunitária. É um modelo que foi colocado para que todos possam estar vivenciando, mas é uma oração de intimidade também. Como é que eu devo orar? Como é que o pai pode estar nessa oração? E como é que o filho se relaciona nesse momento? E a primeira coisa que nós precisamos entender, somos chamados a adorar a Deus. Nós confundimos, muitas vezes, adoração apenas com um momento de louvor. Confesso, eu me lembro da missionária Glícia, diretora do seminário, na época em que eu estava no Betel, lá em João Pessoa, e quando ela era convidada a fazer aquele momento de oração, e ela dizia, vamos adorar o Senhor. Na minha cabeça, adorar ao Senhor era cantar. Oração também é adoração. Ofertar, trazer seu dízimo,
é adoração. Adoração é um estilo de vida que glorifica ao Pai. Não apenas resumido a um momento de adoração coletiva com os cânticos. O cântico é uma parte da oração. Mas a minha vida é a adoração ao Senhor. Por isso também, quando eu estou orando, eu estou adorando. Por isso, Jesus diz intimamente: Pai nosso que estás no céu, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Ele está adorando ao Deus em seu caráter absoluto de santidade. Esse atributo da qual o próprio Deus diz para nós e nos convida: sejam santos, porque eu, o Senhor, também sou santo. É um dos únicos atributos que nós vemos na Bíblia que Deus é em plenitude e nos chama para participar com Ele nesse processo de adoração. E Ele chama, nos colocando também a estar nesse momento de santificação, de adoração. Mas é também submissão. Pois quando Ele diz: venha o teu reino. Eu tenho meditado muito sobre essa percepção do reino de Deus e quanto é grande, porque o reino de Deus é algo tão grande e que por muitas vezes nós não compreendemos. Nós reduzimos a ideia exatamente do reino ser isso aqui, a igreja. Não, o reino ele é amplo, muito mais, é alcançar a missão, é alcançar as pessoas, é viver no reino, inclusive fora dessas quatro paredes. Mas se submeter ao reino, venha o teu reino, é o mesmo que dizer: eu me submeto às tuas regras. Isso está muito claro quando nós somos chamados e convidados a viver como estrangeiros e forasteiros. Nós precisamos, e aqui muito mais do que nunca, eu entendo essa percepção de em alguns momentos estar aqui vivendo as regras daqui. E esse convite, venha o teu reino, é estar aqui, viver nessa cultura, mas submisso principalmente à cultura do céu. Isso é o que vai fazer muita diferença nas nossas vidas, pois compreender a cultura do céu e viver essa cultura, venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre a minha vida, é compreender que nós somos convidados a viver nessa adoração, nessa submissão e entender que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de você na fábrica, Ele está no controle de você na relação com seus amigos, Ele está no controle com você na sua saúde, Ele está no controle com você. E se submeter à vontade de Deus é dizer: Senhor, venha o teu reino, Senhor, faça-se a tua vontade. Mas também é um processo de dependência. E essa oração dá-nos o pão de cada dia. Isso vai hoje muito de encontro às nossas necessidades. Porque hoje, culturalmente, trabalhamos e colocamos a nossa vida no trabalho e colocamos isso como algo, muitas vezes, em primeiro lugar. Tendo quase a certeza de que somos nós mesmos que colocamos o pão nas nossas vidas. Sim, em certa parte é até verdade. Mas mais do que nunca, eu preciso entender que é o Senhor que controla, é o Senhor que nos dá força para trabalhar. Basta um acidente acontecer. Basta uma picada de um inseto. Se nós não nos rendermos a entender que é o Senhor que nos dá essa dependência de Deus, nós estaremos presos a uma cultura e uma subserviência ao nosso bel prazer e ao nosso trabalho, substituindo Deus pelo trabalho. Mas Ele também entra na parte da reconciliação, nessa vida interrelacional, pois Ele diz: perdoa os nossos pecados assim como também estamos perdoando
essa oração é forte. Essa oração nos chama a nos humilharmos diante de Deus. Essa oração, ela nos chama a estarmos na total dependência do Espírito de Deus. Mas o interessante desse texto, especialmente aqui, nesse momento do texto de Lucas capítulo 11, é que Lucas, ele coloca a fala de Jesus além da oração. E ele vai dar exemplos do que Jesus está falando acerca da oração. E ele vai falar exatamente da perseverança nesse momento. Porque a oração, ela também é algo que precisa ser constante, perseverante. E ele exemplifica isso sobre exatamente essa parábola aqui no verso 5, que diz assim, eu queria que você lesse comigo. Disse-lhe ainda mais Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não levantar para dar-lhes por seus amigos, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tive necessidade. Essa parábola eu não vou me aprofundar nela, porque ela tem muitos detalhes específicos, principalmente acerca da cultura da época. Mas, em resumo, Jesus usa essa parábola para dizer: persevera, ainda que a porta esteja fechada. É o resumo desse texto, dessa parábola, como que alguém que chegando de repente em sua casa, e você vai no seu vizinho e bate, ele não fecha, ele continua a bater até que ele abre. É aquele texto que Jesus nos diz: pedi, buscai, batei, e insista, persevere. A oração não é apenas um momento que você faz no domingo. A oração é algo que você faz diariamente, todos os dias. Precisamos insistir. E ele ainda exemplifica isso nos próximos versos, quando ele continua. Verso 11: por isso vos digo, pedi e dar-vos-ei, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, e se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E aqui fica uma mensagem clara de Jesus para os seus discípulos: perseverem, orem, perseverem, e o melhor presente vai ser dado para vocês. E aqui Jesus coloca não apenas as necessidades, mas encontrar o Senhor, que vai exatamente no cerne do sermão, ou melhor, do Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. O salmista tinha a real concepção de que quem não vai faltar é o Senhor.
Eu posso ter, posso não ter, mas o Senhor não vai faltar. E aqui, nesse momento de busca, nesse reino agora colocado para nós, quanto mais nós buscarmos, o Senhor vai ter intimidade conosco, e Ele nos dará os seus dons, e nos dará o Espírito Santo, para sermos guiados, e as nossas necessidades, vamos encontrar Deus, e Ele vai nos encontrar. Somos chamados a orar. O discípulo que ouve a palavra, pratica a palavra, é um discípulo que obedece e está submisso, e é um discípulo que ora. E eu queria questionar você hoje sobre nós. Quanto tempo nós temos gasto em oração? Quanto tempo nós temos gasto na palavra? Quanto tempo nós temos buscado de fato, de verdade, essa preciosidade? E, pastor, eu oro o dia todo, amém. Mas qual o momento em que você tem se humilhado? De fato, de verdade. Tem separado aquele momento de oração. Essa semana eu vi um vídeo no Instagram que me chamou muita atenção, acerca de um rapaz que, recentemente contratado por uma empresa, ele decidiu orar pela empresa. Todos os dias, pela manhã, ele chegava, ia na recepção, falava com as pessoas que estavam na recepção. Era uma empresa fechada, só os funcionários. E ele então se ajoelhava e orava alguns minutos. Isso passou algum tempo acontecendo ele sozinho. Isso foi constrangendo tanto aquele grupo que, em um determinado dia, o movimento de uma pessoa fez uma revolução naquela empresa. Em um determinado momento, toda a equipe, naquele momento inicial da entrada, estavam esperando ele. E quando ele se ajoelha, todos os funcionários descem e se ajoelham ao lado para clamar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso me chama a atenção, pois aquele que é discípulo de Jesus, ele vive em uma sociedade que não quer que façamos essas coisas. Mas eu e você somos chamados a viver contra a cultura. E a pergunta é: quanto nós temos orado para sermos influentes nos nossos amigos, na fábrica, no trabalho, em casa? Somos chamados a orar. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pela sua família? Você tem orado pelo seu trabalho? Você tem orado pelo seu patrão? Chateau, se eu não estou enganado. Chateau? Chateau. Estou aprendendo umas palavras. Você tem orado? Você tem orado pelos seus conhecidos, que você passa, às vezes, 10 horas com essa pessoa? O quanto você tem compartilhado com vida, às vezes de boca fechada? Somos chamados a orar e colocar-nos à disposição, não a julgar. Essa semana fui surpreendido por uma pessoa que eu tenho orado. Eu ouvi que, na conversa em que eu tive com ele, eu fiz uma pergunta no meio da conversa. Eu disse: você tem frequentado uma igreja? Ele disse: sim, frequento. Sou católico e vou para a igreja católica. Legal. Você gosta de churrasco? Você gosta de café? Mudei o assunto e comecei a conversar com essa pessoa. E comecei a orar por ele. Tenho orado. Essa semana, de um dos seus familiares
ouvimos a seguinte frase: fulano gostou do senhor. Eu digo, e foi. Por quê? Porque o senhor não julgou ele. Não fez nenhuma pergunta a mais. Eu digo, eu não estou aqui para fazer perguntas. Eu estou aqui para responder perguntas. Eu estou aqui para influenciar a vida dele. Eu e você precisamos orar para que as oportunidades cheguem, as pessoas olhem para nós e dizem assim, me ajuda. Mas, irmãos, é debaixo do estudo da palavra e de uma vida de oração que as coisas vão acontecendo. Eu e você somos chamados a ser discípulos e a orar. Eu quero convidar você a dizer, Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar e a transformar a minha vida a ser instrumento da Tua presença aonde eu estiver. Eu quero desafiar você a isso. Eu quero chamar você a orar nesse momento. Quero chamar você a perseverar, porque não é de um dia para o outro. É momentos de oração. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Você pode orar nesse momento?